Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Amém? Você está feliz? Está alegre? Vamos ler Juízes, capítulo de número 6. Abre aí, por gentileza, Juízes, capítulo de número 6. Enquanto você encontra, minha gratidão ao meu amigo, pastor Rafael Santos, pastora Juliana, obrigado por me receber mais uma vez nessa igreja linda. Leveque Barra está no meu coração, é sempre um prazer, uma honra estarmos juntos aqui. Deus abençoe os meus amigos, pastores aqui, Felipe Holanda, Natan, pastor Donato, Deus abençoe, pastor Donato. Obrigado pela recepção tão calorosa. É sempre bom estar com os meus amigos obreiros de valor. Juízes, capítulo de número 6, estamos juntos? Quantos acreditam aqui que nasceram para fazer algo especial nessa terra? Quantos acreditam? Eu acredito que todo mundo nasce com uma missão, todo mundo nasce com uma vocação, todo mundo nasce com um chamado, mas eu também acredito que é possível que você termine a sua vida inteira e nunca descubra o que você nasceu para fazer. É possível que você se forme, que você empreenda, que você passe num bom concurso público, termine a sua vida com um bom salário, mas não seja pleno, porque alguém só é pleno na terra quando descobre o que o céu reservou para ele. Por isso que eu escrevi esse livro chamado Irresistível, quando é impossível você fugir de quem você nasceu para ser. Esse livro não é uma mensagem minha, ele não é um testemunho da minha vida, eles são insights, revelações que Deus me deu a respeito de vocação, a respeito de chamada, a respeito de descoberta. Pastor, eu não quero ser pastor, não quero ser obreiro, não quero ser pregador. Não estou falando sobre ministério, estou falando sobre descobrir a sua real missão nessa terra. Eu estava malhando esses dias, não que eu goste, né? Porque minha esposa que me obriga aí. Eu estava lá malhando, eu estava vendo as meninas trabalhando como personal trainer, e aí eu vi uma menina cuidando de uma senhorinha, ela botava ela sentada, botava ela em pé, dava beijo na testa. Falei, que carinho dessa menina com essa senhora. E Deus falou comigo assim, Miguel, é porque ela nasceu para fazer isso. Pessoas que descobriram a sua real missão fluem dentro daquilo. Já viu quando você vai trabalhar com raiva e tu quer matar teu chefe? É porque provavelmente você não nasceu para fazer aquilo, você nasceu para fazer outra coisa, que você não está no real centro da vontade de Deus para a sua vida. E quando você descobrir isso, foi por isso que eu trabalhei 15 anos na prefeitura concursado e hoje eu não passo nem na frente dela. Porque eu não nasci para ser funcionário público, eu nasci para trabalhar para o reino. Foi por isso que eu escrevi. Se você quiser, vai estar ali fora, ele custa R$40. Eu já tive a oportunidade de falar dele aqui uma vez, mas acabou muito rápido, eu fiz de novo. Está aqui, você vai abençoar a minha casa, a creche que está lá em casa, né? O Benjamin com 9, o Rubinho com 7, o pequeno Daniel com 8 meses. Irmão, tem uma mágica que acontece lá em casa. Quando você abre um biscoito de maisena, ele desaparece em menos de 1 minuto. Eu não sei como é que é, mas eu sei que eles comem de uma maneira feroz, uma velocidade tão grande. Então, você vai abençoar a minha vida. Esse aqui do pastor Rafael. Aqui, pastor, obrigado. Eu não fico com inveja não, tá? Aqui, vamos junto. Deus abençoe a sua vida. Vamos lá? Juízes, capítulo de número 6. Vamos ler aqui o versículo de número 11. Juízes 6, 11. Diz assim. Então, texto bastante conhecido. Eu vou só fazer aqui umas rápidas aplicações para as nossas vidas. Então, o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo de um carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, da família de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no lagar para pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, homem valente. E algumas versões, grande guerreiro. Amém? O livro dos Juízes, ele é um livro incrível, né? Ele faz referência a muitas coisas que aconteceram na Bíblia. E esse termo Juízes, ele está fazendo referência a 13 homens que comandaram, que presidiram os israelitas por volta de 350 anos por aí. Desde a morte de Josué, que foi servo de Moisés, até a ascensão de Saul, primeiro rei de Israel, a terra, os israelitas foram comandados por esses homens. Esses homens foram escolhidos pelo próprio Deus. Deus escolheu para que eles governassem sobre aquele povo. Você conhece alguns deles, Baraque, Jefté, Sansão, e até uma mulher poderosa chamada Débora, que marcou a sua história. Todos esses faziam parte dos juízes. E o período não era fácil. Na verdade, a nação ela estava passando por um colapso, um problema seríssimo de pecado, derrotas e controvérsias. É um texto terrível do livro dos Juízes, está em Juízes 21, 25, quando o texto diz que não havia rei em Israel e cada um fazia aquilo que achava certo. Isso nunca vai dar certo. Quando ninguém comanda e as pessoas fazem o que acham certo, as coisas dão errado. Então Israel vivia um declínio moral, um declínio religioso, um declínio político. A nação estava colapsando.
talvez eu arrisco dizer que foi o pior momento da nação de Israel depois que eles conquistaram a terra prometida. E acredite, tudo isso que aconteceu foi fruto de escolhas. Israel negou o seu próprio Deus, adorando a outros deuses, idolatrando a outros deuses. E o juízo veio rápido, o juízo veio em forma de homem, em forma de gente. Um povo chamado Midianita, que entrava na nação e causava um estrago terrível. A Bíblia chama eles de gafanhotos, os rabinos chamam eles de locustas humanas. Eles não entravam, pastor, para roubar, eles entravam para destruir aquilo que Israel produzia, porque às vezes o inimigo, ele não quer tomar o que você tem, ele quer que você não tenha, né? Eu gosto de Êxodo, 1 Reis capítulo 21, ele fala muito bem sobre isso, que é quando o Acabe, o rei, ele estava andando no palácio e ele viu uma vinha que estava colada com o palácio dele, uma plantação de uvas. Ele chegou para o dono Davi, um homem chamado Nabote, e falou assim: eu quero a tua vinha para transformar em horta. E aí Nabote falou que não ia vender, porque era herança de família. Então, mas veja a intenção de Acabe. Ele queria uma vinha para transformar em horta. Pastor, o que é uma vinha? É uma plantação de uva. Geralmente ela dá em cima. Ela é muito unida e ela faz em cima. Se você andar debaixo de uma plantação de uva, é possível que a chuva não te molhe, porque ela faz um teto. E o que é horta? A horta é uma coisa no chão, dividida, por vezes, por partes, por buracos. Então você vai ver que Acabe quer pegar o que está em cima e unido e quer botar para baixo, dividido. Então, às vezes, o inimigo não quer que você tem, ele quer que você não tenha, ele quer destruir aquilo que você planejou, aquilo que você produziu. Então esse é o cenário que está acontecendo aqui. O cenário é terrível, e acredite, diante de uma situação terrível como essa, de caráter emergencial, onde eles não tinham mais o que fazer, só resta uma alternativa para o povo de Deus. E qual é? Clamar. Pastor, o que é o clamor? O clamor é o pedido da alma, o clamor é o desespero de alguém, o clamor é quando alguém não tem mais a quem recorrer. O clamor é a tua alma gritando para um Deus que é o único que pode resolver o teu problema. O clamor é aquela voz que sai de dentro de você como o único suspiro, a única alternativa para você encontrar uma solução para aquilo que você está vivendo. Eu quero começar a pregar para você aqui essa noite te dizendo: quando as tuas forças acabarem, quando os teus recursos falharem, quando os teus amigos não te ajudarem, quando as tuas conexões não conseguirem mais fazer aquilo que você deseja, e alguém tiver coragem de chegar para você e dizer: acabou, não tem mais o que fazer, você não tem mais saída, eu quero te convidar a você dar um grito no ouvido dessa pessoa e dizer: não acabou ainda. Eu vim trazer uma palavra profética para a sua vida hoje. Você carrega uma arma poderosa chamada clamor. Ainda existe uma voz aí dentro de você dizendo: Deus ainda não deu a última palavra. Então eu vim te convidar hoje a você levantar as suas mãos, a você abrir a sua boca, a você liberar uma palavra no profético para o alto e dizer: não acabou ainda, eu ainda tenho chance de viver tudo que Deus sonhou a meu respeito. Provoque um milagre hoje, chame a atenção dos céus de alguma forma, traga à existência aquilo que não existe, mas por favor, não pare de clamar. Quando as tuas forças terminarem, tenha força para dar um grito para o alto e dizer: Senhor, eu estou aqui e eu creio na tua mão poderosa. Foi o que restou para eles, clamar. Pastor, e quando eles clamaram, o céu ouviu e enviou um anjo. E foi esse texto que nós lemos. O anjo veio, se assentou debaixo do carvalho que estava em Ofra, olhou para Gideão e viu um homem malhando trigo no lagar. Eu sei que você já ouviu trocentas vezes, né? Isso, que Gideão estava malhando trigo no lagar, e lagar não é lugar de malhar trigo, é lugar de pisar uva, mas ele estava fazendo aquilo em outro ambiente. Mas o que me chama a atenção aqui, pastor Rafael, é o fato do anjo ver algo nele que eu não veria. Eu vou melhorar. O que será que Deus viu em Gideão que ele mesmo não viu? O que será que Deus enxergou nele? Porque o cara estava malhando trigo no lagar, ele está escondido. Teve uma coisa que eu vi no texto que eu nunca tinha visto. E o que é, pastor? É que ele saiu do óbvio. Ele fez uma coisa que ninguém fazia. Ele não repetiu feitos. Por que o senhor está dizendo isso, pastor? É porque em tempos de guerra, padrões comuns não vão funcionar. Quando a coisa fica ruim, pastor Nathan, a gente não tem mais o que fazer. Não dá para seguir conceitos confortáveis quando a luta bate na tua porta. Deixa eu te falar uma coisa aqui: quando você não tiver mais opções e a luta bater na tua porta, ela vai exigir que você se reinvente.
É como se Gideão estivesse falando, todo mundo malha trigo na eira e o trigo é destruído pelo inimigo, então eu vou malhar em outro lugar, mas eu não vou deixar de malhar. Gideão mandou um recado para o mundo espiritual, ele não deu uma palavra, mas as suas atitudes gritaram e o céu ouviu e resolveu falar com ele. O que você está querendo dizer, pastor? É que ele resolveu fazer uma coisa que ninguém estava fazendo no lugar onde ninguém fazia. Eu preciso te dizer isso aqui, você não está autorizado a desistir daquilo que Deus colocou no teu coração. Você não está autorizado a olhar para trás, a virar uma estátua de sal, a pendurar suas harpas no salgueiro, a lavar as suas redes. O que Gideão está fazendo é o que eu vou fazer quando as coisas não tiverem mais a meu favor. Eu vou continuar orando, vou continuar acreditando, vou continuar fazendo, vou continuar crendo, vou continuar lutando em favor daquilo que eu acredito. Será que tem alguém para entender essa palavra profética aqui? Onde estão os obstinados aqui? Os imparáveis, aqueles que estão dizendo, pastor, a coisa não está boa para mim, mas eu não estou parado não, eu vim para cá, eu vim fazer a minha campanha, eu continuo orando de madrugada, eu continuo crendo na mão poderosa de Deus. Ei, faça alguma coisa, mas por favor, não desista do que Deus plantou em você. Ele está fazendo uma coisa que ninguém fazia, e Deus viu. E a palavra de Deus para ele é incrível. Deus diz assim para ele: o Senhor é contigo, homem valente. Irmão, que valentia é essa? Se o cara está escondido, como que pode ser valente malhando trigo no lagar? Ele está escondido, pastor. Ele não é valente. Olhe para cá para te falar uma coisa, não perca isso. É porque o céu não te chama pela tua condição atual, o céu te chama pelo teu futuro. Quando o céu te chama, ele não te chama pelo que ele está vendo, pelo que você está vendo, ele te chama pelo que ele te viu. Tem um homem escondido, porque para mim, Gideão é um homem escondido, malhando trigo no lagar. Para Deus ele é um grande guerreiro que vai libertar Israel, porque o céu te chama pelo teu destino. Eu estou sentindo a presença dele aqui. Quando o céu olha para você, ele vê em você coisas que você não viu. De vez em quando, pastor, eu vejo profetas profetizando na vida de pessoas, e eu penso assim, cara, será que esse profeta sabe quem essa pessoa é, para estar falando isso para ela? E Deus fala comigo, é você que não sabe, amigo, é onde eu vou levar essa pessoa. Existem dons aí dentro que você não viu ainda. Existem promessas aí dentro que não estão mortas, estão apagadas, estão dormindo, mas vão aparecer. Existem profetas aí dentro, existem médicos aí dentro, existem empresários e empreendedores aí dentro. Tem coisas dentro de você que Deus plantou em você e você não sabe, mas Deus já viu aonde Ele vai te colocar, Ele já viu aonde Ele vai te empurrar, Ele já viu aonde Deus vai te deixar. Será que tem alguém para entender isso aqui? Quando Deus te chama, Ele não te chama pela tua atual realidade, Ele te chama por aquilo que Ele viu que você vai fazer. É um princípio de Abraão, Gênesis capítulo 12, eu amo esse texto. Abraão sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. O hebraico aqui é Lech Lechar. Pastor, o que é isso? Que palavra difícil, falou em mistério? Não, deixa eu te explicar. Lech significa saia, e Lechar, Lechar, ou Lechar, como você preferir, significa vai para ti mesmo. É estranho, mas você vai entender. O que Deus está falando para ele? Sai desse lugar e vai para dentro de você. Pastor, como assim dentro de você? A maior viagem que Abraão fez não foi da Mesopotâmia para Canaã, mas foi de si mesmo para si mesmo. Deus estava dizendo para ele, você não pode ser o que eu quero que você seja, se você permanecer nesse lugar de idolatria. Esse lugar é o lugar que te limita, esse lugar é o lugar que te para, esse lugar é o lugar que faz você enxergar apenas o que os teus olhos te mostram. Então você vai ter que sair desse lugar, para você descobrir dentro de você, que eu tenho algo para fazer em você. É o mesmo princípio de Gideão, varão valoroso, o Senhor é contigo, vai nessa tua força. Ou seja, existe uma força em nós, existe algo em nós, que às vezes nós não sabemos que está lá, e Deus está querendo arrancar isso daí, e fazer isso aparecer de um jeito que você nunca viu. Deus está dizendo para Abraão e Gideão, saia desse lugar que te define, e corra para aquilo que te revela. Quando o anjo aparece para um homem escondido malhando trigo no lagar, ele está mandando um recado para esse mesmo homem, você não é só isso aí. A tua atual condição não define o que eu vou fazer com você. A tua atual geografia não define aquilo que eu tenho para fazer contigo. A tua idade não é um problema. Isso aqui eu estou falando com alguém aqui, está no esboço não. A tua idade não é um problema para mim. O teu tempo, o tempo que você não tem mais, que você acha que não tem, não é um problema para mim. O que você pensa como projeto, Deus já viu como resposta. E é isso que ele está dizendo com ele. Então o que o anjo diz? Lança a expectativa dos céus para ele. E qual é a expectativa dos céus? Ele diz, sobe, vai lá e liberta o povo da opressão dos midianitas. Você sabia que o céu tem expectativas a teu respeito?
Você pode dizer isso para quem está do teu lado? Os céus têm expectativas a teu respeito. E qual é o problema, pastor? É porque ele mesmo não via. O céu pensou algo a respeito dele que ele não viu. E o que ele diz? Mas eu sou o menor. Eu sou o menor da minha casa e a minha casa é o menor de todas as outras. E aí Deus libera uma senha para ele. E qual é a senha, pastor? A senha é mais poderosa que alguém numa situação de caráter emergencial pode ouvir. E qual é? Eu serei contigo. Eu vou repetir isso aqui para alguém. Eu serei contigo. Não existe situação impossível para um Deus que pode realizar todas as coisas. Nenhum problema é grande demais para Ele. Não há nada que possa ser impossível para Ele. Quando Deus está com você, até quem te critica te promove, até quem te atrasa te ajuda, até quem te coloca para trás te lança lá para frente. O que é isso? É a mão poderosa do Senhor que está sobre você. Eu preciso liberar uma palavra para alguém. Se você acordou, se você vestiu, se você comeu, se você chegou, é porque é uma mão poderosa que está te guardando. Aquele problema era para ter te destruído, aquele acidente era para ter te matado, aquela bala perdida era para ter te alcançado, e aquele livramento que você nem viu, Deus te livrou, porque existe um projeto de Deus. Eu preciso de alguém para acreditar nessa palavra. Deus te chama hoje para te lembrar. Coloquei a mão sobre você. Você está autorizado a viver tudo que o céu sonhou a teu respeito. Preciso de alguém para reagir a essa palavra. A mão poderosa de Deus te preservou para cumprir os seus propósitos. Estou sentindo a presença dele aqui. Não existe problema grande demais para um Deus que é maior do que qualquer problema. Então, ele recebe uma palavra. Qual é? Vai lá, cara, estou contigo. Vai nessa tua força, liberta o povo. E aí ele sela essa palavra com duas coisas. Primeiro, com uma oferta. Você sabia que ofertas selam palavras? Ele dá uma oferta. Qual é a oferta? Prepara carne, prepara um pão, bota lá diante de Deus. Deus desce e consome o pão torrado. Um pão torrado, guarde isso, um pão torrado. E aí depois ele faz o quê? Levanta um altar. E ele coloca o nome no altar. E qual é o nome que ele coloca no altar, pastor? O Senhor é a nossa paz. Eu gostei disso aqui. Por quê? Porque o altar não tem a ver com a vitória militar que Gideão vai guerrear. O altar tem a ver com quem Deus é. Veja que ele não está falando sobre o altar. Você imagina, ele podia levantar um altar e falou: Deus nos deu vitória. Mas não, ele diz: o Senhor é a nossa paz. Antes de Deus te dar uma vitória, ele te mostra o que ele é. O altar está mostrando a perspectiva de Gideão a respeito de Deus. Deus está mostrando para ele: ó, você precisa entender primeiro quem eu sou, para depois eu te dar uma vitória de quem do que você é. Ele levanta um altar. O Senhor é a minha paz. O que ele está dizendo? A paz veio antes da vitória. O que Gideão está dizendo aqui? Olha, eu já tenho paz. Porque quando você descobre quem Deus é, nenhum problema tira mais o teu sono. Eu vou repetir isso aqui para alguém. Quando você entende a figura de Deus na sua vida, não existe nada que possa tirar mais o teu sono e a tua paz, porque você sabe quem Deus é. Qual é a mensagem que o Senhor tem para mim hoje, pastor? Lembre-se de quem Deus é. Lembre-se do que Deus fez. Lembre-se de como Ele operou. Traga à existência, à memória, aquilo que Deus fez na sua vida. Ele levanta um altar e diz: eu já tenho paz. Os midianitas ainda estão lá, eles ainda estão destruindo as plantações, eles ainda estão derrotando o nosso povo, mas eu carrego uma paz. Eu sei o Deus que estou servindo e sei exatamente o que Deus tem para fazer comigo. Eu preciso liberar isso aqui para a vida de alguém. Você ainda não venceu, mas você vai lembrar hoje do Deus que você tem, do Deus que está contigo. Ei, você carrega um Deus poderoso e extraordinário. Não tem nada que possa impedir a mão poderosa do Senhor sobre a tua vida e a tua casa. Pastor, gostei de tudo que o Senhor falou. Muito legal, então vamos lá. Aqui vai a parte mais complicada. E qual é, pastor? É porque o anjo diz para ele assim, ó: tenho tudo isso para fazer contigo, cara. Eu quero te ajudar, eu quero te libertar, eu quero libertar o povo, eu quero usar você. Mas primeiro você vai ter que ir lá na tua casa resolver um problema lá. Ele diz: qual o problema? É porque tem um ídolo na tua casa grandão, um poste, e tem um altar para Baal. E eu não posso operar do lado de fora se primeiro você não resolver o lado de dentro. Deus está mandando um recado para Gideão e falando o quê? Você vai ter autoridade para resolver lá, se primeiro você resolver ali. Gideão ficou preocupado, porque o poste ídolo a Deus Azera e o altar grandão a Baal estava dentro do quintal da casa dele, porque o pai dele, um homem chamado Joás, liberou o culto a Baal dentro de casa, e ele morava lá.
Então Deus fala com ele, ó, você vai lá, resolve primeiro esse problema aqui, e depois eu vou te usar para libertar o povo todo. Aí o que ele faz? Vai em casa, só que ele vai de madrugada. Por quê? Porque ele tem medo. Repita para alguém aí, você está com medo? Faz assim mesmo. Vai com medo mesmo. Ele junta 10 homens, ele vai de madrugada, ele derruba o altar e vai embora. No dia seguinte, os homens vão adorar Baal e o altar está derrubado. E o que aqueles homens fazem? Perguntam quem fez aquilo e acabam descobrindo através de uma investigação muito simples, que foi Gideão que derrubou o altar. Eles chamam Joás e falam assim: traga teu filho para cá. Teu filho derrubou o altar de Baal e nós vamos matá-lo. E a resposta de Joás é uma resposta interessante. Ele diz assim: vocês estão defendendo Baal? Baal que teve o altar derrubado, não foram vocês. Se Baal não gostou que Gideão derrubou o altar dele, Baal que se defenda. É isso que o pai dele fala. E as pessoas dizem: verdade, espera aí, Baal é Deus, eu não preciso defender Baal. E aí colocaram um nome novo em Gideão. E qual foi o nome que colocaram nele, pastor? Jerubbaal, que significa aquele que contende, aquele que resiste, aquele que luta contra Baal, porque você é reconhecido por aquilo que você vence. A tua identidade é forjada por aquilo que você resiste. As pessoas vão te conhecer por aquilo que você derruba. Quando alguém olhar para você, vai dizer: ele venceu o que venceu, chorou o que chorou, sofreu o que sofreu, perdeu o que perdeu, mas continua de pé. E os relatos a teu respeito serão de que você passou por tudo isso e permaneceu. A tua família, os teus filhos vão dizer: meu pai, cara, meu pai deu certo. A minha mãe sofreu tanto, mas conseguiu chegar aonde Deus queria levar ele. Eu vim liberar uma palavra profética para a vida de alguém aqui. A tua geração vai reconhecer que você conseguiu chegar aonde Deus sonhou que você chegaria. Os teus filhos serão crentes, teus bisnetos serão crentes, teus trinetos serão crentes. A tua aliança com Deus está forjando a tua identidade. E alguém na tua geração vai dizer: por causa dele, por causa do Miguel, por causa do Rafael, por causa do Felipe, pastor, ele é pastor, eu sei, mas a tua geração vai dizer: porque você fez aliança com Deus aqui, a tua geração carrega um legado de... Alguém pode me ajudar a adorar a ele? Onde estão aqueles que acreditam? Alguém ficou de pé? Eu vou repetir: você resolveu resistir e a tua casa será abençoada por isso. Alguém pode me ajudar a exaltar a ele aqui? Eu sei de uma coisa, irmão. Ele caiu para dentro. Aí o texto fala assim, ó: então Gideão não, então Jerubbaal, o homem que lutou contra Baal, a Bíblia diz que ele foi cheio. Veja que interessante, quando ele quebrou o altar, ele foi revestido de poder. Às vezes, o que falta para você viver o que você quer é quebrar algumas coisas que você não quer. Às vezes o que vai liberar o acesso é aquilo que está entre você e Deus. E eu posso te provar que quando Deus encontra com alguém, ele arranca a primeira coisa que está entre você e ele. Você quer ver uma coisa? Jesus está entrando em Jericó, tem um cego no chão, ele tem uma capa. A capa autoriza ele a ser mendigo. Quando Jesus fala: vem para cá, ele joga a capa e vai para Jesus. Dali, ele sai dali e entra na casa de Zaqueu. A primeira coisa que Zaqueu faz é devolver o dinheiro. Ou seja, o cego lançou a capa, Zaqueu devolveu o dinheiro. Quando ele vai curar um homem que vai para cima do telhado, alguém abre um buraco no telhado da casa de alguém, arrancou o telhado. Aprenda uma coisa, irmão: toda vez que Deus entra, o que está entre você e ele sai. Parece que tinha um poder liberado para Gideão, mas ele não descia porque tinha um altar que não era de Deus. Quando ele quebrou, o poder desceu, foi revestido. E quando ele foi revestido, ele soou a trombeta. Eu vou melhorar. Ele soou um alarme. E quando ele soou um alarme, 32 mil pessoas se aproximaram dele ouvindo o que ele falou. Existe um alarme no céu que soa quando alguém é revestido por Deus na terra. Uau, eu vou falar isso aqui de novo. Existe algo no céu que se movimenta quando alguém na terra decide ser cheio de Deus, quando entrega alguma coisa, quando renuncia alguma coisa, quando decide não ir até lá porque Deus não quer, quando decide mudar a roupa, o jeito, as amizades, os lugares. O céu se movimenta por pessoas
pessoas que decidiram quebrar coisas e se entregarem para Deus. Há um alarme que soa hoje no céu. Há um alarme dizendo: eu vou encher você hoje aqui, eu vou transformar, eu vou te dar uma nova vocação, eu vou te dar um sentido para a tua vida, eu vou acender o teu chamado, eu vou colocar frutos em você. Há um alarme que soa dizendo: eu estou enchendo você, para você vencer o que você não vencia, para dar volta por cima onde você parava, para não desistir aonde eu te chamei para avançar. Tem alguém para acreditar nisso? Há um alarme que soa para aqueles que decidem ser cheios. Pastor, Deus nunca me encheu. Ser cheio é uma decisão. Vai lá, quebra aquele altar e abra bem os teus braços, para Ele revestir você dos pés à cabeça. Ele foi cheio, ele começou a lançar uma lá. E quando juntou 32 mil homens, ele viu aquela multidão, ele falou assim: e agora? Agora eu não sei o que fazer. Eu tenho 32 mil homens contra um exército 3 vezes maior que o nosso. Ele decide fazer prova com Deus. Ele falou: quer saber, eu vou fazer um teste aqui. Aí ele vai em casa, ele pega um novelo de lã, um bolo de lã. Olha que loucura isso aqui. Ele coloca do lado de fora da casa. Ele diz: Senhor, é o seguinte, se amanhã eu chegar aqui e esse novelo estiver molhado pelo orvalho e em volta tiver tudo seco, é porque tu é comigo mesmo. Ele vai dormir, no outro dia ele acorda, ele vai lá, o novelo está molhado. A Bíblia diz que ele chega a encher uma taça com a água que estava no novelo. Aí ele fala: acho que Deus é comigo mesmo. Mas aí ele faz de novo, ele fala assim: não, ainda não estou convicto, eu quero fazer outro teste. Aí ele vai lá de novo, pega o novelo e fala assim: Senhor, se amanhã eu voltar aqui e o novelo estiver seco e em volta estiver molhado, é porque tu é comigo mesmo. Aí ele vai dormir, quando ele acorda no outro dia está lá, novelo seco e em volta molhado. Percebeu que ele mandou um recado para o mundo espiritual? Primeira coisa que ele pediu: novelo seco, e novelo molhado e em volta seco. Mandou um recado, qual foi? Senhor, se o Senhor não me encher primeiro, não consigo vencer nada do que o Senhor quer que eu vença. Aí no dia seguinte ele faz diferente, ele fala assim: agora enche quem está à minha volta, Senhor, porque sozinho também não vou conseguir. Pastor Rafael, eu quero liberar uma palavra profética sobre esse lugar. Deus vai te encher, e todos aqueles que estiverem à tua volta serão cheios também. Nós vencemos guerra quando nós andamos cheios, e aqueles que estão conosco também são cheios. Gideão se empolgou, 32 mil pessoas. Ele pensou assim: está todo mundo cheio, só que tem um problema. Desses 32, só sobraram 300. É porque ser cheio não é fácil não, irmão. De 32 só sobrou 300. Pastor, o que Deus está falando? Com 32 mil, era possível que eles vencessem aquela guerra na força do braço deles. Mas com 300, só Deus. Deus mandou um recado para a gente, qual foi? Eu não preciso de números para vencer guerra. Eu vou repetir isso aqui para alguém. Eu não preciso de números para vencer guerra. Eu não preciso de grandes quantias em dinheiro para vencer guerra. Eu não preciso de grandes exércitos para vencer a guerra. Eu preciso de alguém disponível para fazer aquilo que eu chamei você para fazer. Uma guerra não é vencida por armas. Uma guerra é vencida pela mão poderosa de Deus. Eu vou te provar isso aqui, porque Gideão ainda estava preocupado. Então Deus disse para ele assim: faz o seguinte, Deus é muito bonzinho, né, irmão? Deus fala para ele assim: Gideão, você está com medo ainda? Vai lá no arraial, ouve o que eles estão falando a teu respeito. E Gideão vai escondido, vai lá e fica parado ouvindo. E os homens têm um sonho, pastor Felipe, um sonho. E ele diz assim: eu tive um sonho essa noite. 2 homens conversando aleatoriamente, divinamente, conversando e dizendo assim: ó, eu tive um sonho, cara, assim, essa noite. Um pão de cevada torrado descia de cima do arraial, da montanha, batia dentro da tenda, no meio do nosso acampamento, a tenda virada de cabeça para cima. Sonho esquisito. Aí o outro diz assim: eu sei que sonho é esse. Isso aí é a espada de Gideão, que está vindo contra a gente. Tu percebeu que o sonho foi um pão de cevada torrado? Pastor, o que foi que ele ofereceu para Deus naquele dia lá atrás? Um pão, e Deus torrou o pão, e o pão subiu, desapareceu. Ou seja, ele fez uma oferta, e agora Deus está pegando a oferta dele e está fazendo ele ganhar aquela guerra. Nenhuma oferta que você oferece para Deus sai da tua vida. Ele diz mais, que o que está descendo é um pão de cevada. Pão de cevada é o pão do pobre. Como assim? É o pão que o pobre comia, porque o rico comia pão com trigo. Mas pão de cevada é aquele de quem não tinha condições. O que ele está dizendo? Você é pequeno, Gideão, o exército é grande, mas dessa vez o menor vai vencer o maior. Ou seja, a injustiça nunca vai vencer um pequeno que é justo.
Ele está dizendo: existe um pão que rola de lá de cima e quebra tendas dos grandes através de alguém que é pequeno. Deus está mostrando para ele: não é o que você tem na mão, é o que você carrega em você que faz você chegar aonde eu quero te levar. E tem mais, os homens dizem assim, ó: esse pão, ele fala isso, aquele pão é a espada de Gideão. Irmão, pão é alimento, né? Não tem nada a ver com espada. A espada, na sua natureza, ela tira a vida. O pão, na sua natureza, ele dá a vida, ele tira a fome. O homem está dizendo que a espada de Gideão é o pão. Acredite, irmão, é possível você vencer mais batalhas com pão do que com espada. Sabe por quê? Você é mais útil alimentando do que ferindo. Pastor, o senhor está muito filosófico hoje. Guerra a gente vence na força. Quem é mais forte vence. Eu vou te provar que não é o instrumento que faz alguém vencer. O que faz alguém vencer é a mão poderosa de Deus. Como assim, pastor? Moisés tinha o quê? Uma vara na mão, abriu o mar e venceu o Egito. Davi tinha o quê? Uma pedra, derrubou um gigante. Sansão tinha uma queixada de jumento, derrubou 1000 homens. Josué tinha o quê? Uma trombeta, gritou, o muro caiu. Elias só precisou fazer uma oração e o fogo desceu e consumiu o holocausto. E Jesus, quando desceu, falou: eu sou o pão vivo que desce do céu, e quem comer desse pão viverá eternamente. Ou seja, eu não venci a morte ferindo, venci a morte alimentando. Não é o instrumento que faz você vencer, é a mão poderosa que está sobre. Preciso de alguém para acreditar nessa palavra. Eu vim liberar uma palavra profética sobre a tua vida. O teu instrumento pode ser pequeno, aquilo que você tem pode ser escasso, você pode ser o menor da tua casa, mas se a mão poderosa do Senhor, oh meu Deus, eu preciso de alguém para reagir a essa palavra. Não é o tamanho da arma que você carrega, é o Deus que está com você, que faz você chegar aonde você nunca imaginou que chegaria. Tem alguém para me ajudar a exaltar a Ele nessa noite? Vai vencer, porque Deus é contigo. Vou te provar mais uma vez que não tem a ver com o tamanho da arma. Olha o que Gideão leva para a guerra: trombeta, cântaros e tochas. São as armas que ele usa: trombeta, cântaros e tocha. Trombeta faz o quê? Soa. Ela soa o alarme, ela convoca pessoas. Tocou a trombeta, as pessoas vinham. E o cântaro, pastor? O cântaro é um vaso de barro. Ele fala da fragilidade, da humildade, da pequenez. E a tocha é a luz. Na sequência toca a trombeta, quebra o cântaro e libera a tocha. O que ele está dizendo? Te convoquei, você é pequeno, vai se quebrar, mas quando o vaso quebra, a luz aparece. Vou melhorar. A convocação de Deus venha do jeito que você está, humilde mesmo, pequeno mesmo, porque eu não vou te dar vitória pelo teu braço, eu vou te dar vitória pela confiança que você tem em mim. E quando o vaso quebra, o que aparece? A luz. Tem vaso que é mais utilizado quando é quebrado do que quando está inteiro, porque ele mostra: eu não tinha condição de vencer, eu me quebrei, mas a luz apareceu no meio da tua humildade. Oh meu Deus, eu preciso de alguém para acreditar nisso aqui. Não é o tamanho da arma, nem o tamanho da inteligência, nem o tamanho da tua teologia, nem teu seminário teológico. É a mão poderosa do Senhor que pega o vaso, quebra ele e faz uma luz aparecer que não apareceria. Ei, essa derrota não te mata, você passou apenas por um processo. Deus está dizendo: eu vou realizar coisas poderosas e a luz vai aparecer. E a Bíblia diz que a espada de um guerreou contra o outro. A espada de um guerreou contra o outro. Gideão nem lutou, foi nem necessário lutar. Ele entendeu que Deus foi à frente dele e mudou aquela história. Eu vim aqui te lembrar que existem batalhas que nós nunca venceríamos se não fosse a mão poderosa de Deus. Existem lugares que você nunca pisaria se não fosse a mão poderosa de Deus. Existem experiências ministeriais que eu nunca teria se não fosse a mão poderosa de Deus. E eu vou melhorar: eu nunca pisaria nem aqui se não fosse a mão invisível, poderosa e inerrante, aquela que nunca perde, que nunca falha, que nunca erra, a mão poderosa de Deus. Eu quero te convidar nessa noite a você ficar de pé. A palavra que Gideão diz para Deus é o seguinte: olha, sou o menor da minha casa. E assim ele desabafa também. Ele diz:
se o Senhor fosse mesmo com a gente não estaria passando por tudo isso. Gideão carrega um trauma, né? Geracional, que não era só dele, era de todo o povo. Havia um questionamento: por que nós estamos passando por tudo isso? Mas também houve um posicionamento de alguém que decidiu malhar o trigo, fazer o que ninguém fazia. Quem sabe hoje não é um culto de posicionamentos aqui. Quem sabe Deus não está te chamando para você se posicionar de uma maneira que você nunca se posicionou. Quem sabe não há um convite, um alarme, uma trombeta dos céus dizendo: olha, quero fazer com você algo hoje aqui, mas quero te ver totalmente posicionado, com o vaso virado para cima, com a boca aberta para receber aquilo que Deus tem para fazer contigo. Quero te convidar a você fechar os seus olhos enquanto o louvor vai adorar. Deixe Deus ministrar o teu coração. Quem sabe é hoje que você se posiciona de um jeito poderoso, extraordinário e lindo, e Deus te usa de uma maneira que Ele nunca usou, e você experimenta experiências que você nunca teve. Pois eu sirvo um Deus que é tão grande, que em apenas um instante faz o impossível se materializar. Eu sinto a presença dele aqui. O meu Deus não faz pela metade. Eu não vou viver uma parte, por completo Ele fará. Eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Você pode dizer isso? Não vou temer. O projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Meu Deus não falha, não. Eu não vou duvidar. Você pode declarar? Eu sei que por completo fará. Meu Deus não falha, não. Eu não vou duvidar. Eu sei que por completo fará. Eu vou viver. Deus de obras completas, eu não vou temer. O projeto vem. Deus de obras completas. Vai nessa tua força. Existe uma força aí dentro. Existe um profeta aí dentro. Existem ministérios aí dentro. Ponha para fora aquilo que Deus colocou aí. Realize as grandes obras de Deus. Deus é contigo. Pastor, recebi. Então deixa eu te falar uma coisa. É possível que você receba, mas não viva direito. Não viva a totalidade. Por quê, pastor? Porque você precisa reconhecer primeiro quem Deus é. O altar de Gideão foi: o Senhor é a minha paz. Ou seja, eu tenho Deus antes de vencer a guerra. Quem sabe você não está afastado, desviado dos caminhos do Senhor. Ouviu essa palavra, tomou posse, acreditou, mas não está carregando Deus contigo. Quem sabe você entra, gosta da igreja, se sente bem, mas pastor, eu vou embora do culto, eu nunca aceitei Jesus. Então eu quero te fazer 2 convites. Se você precisa voltar para Jesus hoje, ou se você precisa aceitar Ele pela primeira vez, você que nunca fez, esse é um bom momento. Esse é um bom dia. Deus marcou com você a agenda dele, o encontro contigo. Ele está dizendo: hoje eu mudo a tua história. Tem alguém nessa noite que precisa voltar para Jesus, aceitar Ele? Onde está a primeira pessoa que está dizendo: pastor, eu vou fazer isso. Então faça. Se você trouxe ele ou ela, ajuda, diga: eu vou lá contigo. Eu te levo lá. A gente vai junto. Só não vá para casa sem Jesus. Essa é a decisão mais importante da sua vida. Tem alguém nessa noite que precisa voltar para casa? Cadê você?
Nós vamos só orar por você. Deus vai escrever teu nome no livro da vida e você nunca mais será a mesma pessoa. Mande um recado para o teu futuro e diga: o meu futuro está sendo escrito pelo Deus que não tarda, não falha, que não erra, que não perde. Cadê você? Tem alguém nessa noite que precisa voltar para casa, aceitar Jesus, definir de uma vez por todas quem você é? Satanás não quer que você faça isso. Ele não quer te ver cheio, ele não quer te ver livre, ele não quer te ver vivendo a totalidade. Ele quer ver você perdido, achando que está tudo bem. Isso, minha irmã. Vou viver a totalidade da promessa. Parabéns. Deus já traz Que coragem. E se eu te falar que tem mais gente para fazer isso, você consegue? Sair do seu lugar e mudar a sua história? Não é só ela, não. Cadê você? Você vem? Faça. Tenha coragem, rompa a multidão. Mande um recado para a tua vida futura e diga: minha vida pertence ao Deus que pagou o preço por ela. Teve uma vez que eu estava aqui pregando, aqui mesmo. Eu lembro que eu disse assim, ó: o inimigo, ele tentou de diversas formas fazer você não chegar aqui. Ele fez tantas coisas que você não viu, mas você chegou. Nessa hora a luz acabou. Lembra? Ficou tudo escuro. Quando eu falei, o inimigo tentou, a luz apagou. Mas só apagou aqui, não apagou em nenhum outro lugar. Eu disse: o inimigo não quer que você venha, mas se você tiver coragem de mudar a tua história, eu te provo que quando o culto acabar, a luz volta. As pessoas vieram, aceitaram Jesus, e no final do culto a luz voltou. Foi um dia incrível, poderoso, me marcou de forma incrível. Então, eu vim aqui para te dizer de novo: Satanás não quer te ver aqui igual a ela. Sabe o que ela está fazendo? Mandando um recado para ele. Qual é? Você não manda mais em nada aqui. A minha vida agora está na mão daquele que mudou a minha história e pagou um preço por ela. E ó, não se espante se na semana que vem ela contar um testemunho poderoso e dizer: por causa do que eu fiz na semana passada, eu já estou vivendo coisas extraordinárias agora. O que é isso? Ela mandou um recado para o futuro dela. E qual é? Quem manda na minha vida é Jesus de Nazaré, que pagou um preço por mim. Se ela conseguiu, você vai continuar aí? Cadê você? Consegue? Consegue vir? Segura só um pouquinho. A igreja pode me ajudar a guerrear por essas pessoas? Será que tem mais alguém que falta fazer isso? Você consegue? Alguém mata 5 leões, outros matam 10, outros matam 50. Eu tenho mais 3 minutos só para terminar. Mas são 3 minutos que podem mudar a tua história para sempre. Eu não vim pregar uma mensagem interessante. Eu não vim pregar uma mensagem explosiva. Eu não vim pregar uma mensagem histórica. Eu vim pregar uma mensagem que salva, cura e liberta. Porque eu não consigo fazer isso, mas a palavra dele consegue. Pastor, achei que o senhor pregou muito simples. É porque eu não estou impressionando ninguém. Eu estou pregando para mudar pessoas e transformar vidas. Eu já tenho uma aqui. Onde está a outra que precisa fazer isso? Você não pode voltar para casa do mesmo jeito. Tem mais alguém para voltar para Jesus hoje e mudar a sua história? Venha. Você vem, a gente ora e a gente vai embora. Mas você vai lavado, remido, perdoado e com o nome escrito no livro da vida. E guerreie comigo, igreja. Ainda falta alguém para fazer isso hoje e eu te espero. Tem mais 2 minutos que vão definir toda a sua vida. Cadê você? Tem mais alguém para fazer isso hoje aqui? Não tem? Tem certeza? Tem certeza? Te dou mais 1 minuto para você vencer essa guerra. Sair do seu lugar e mudar a sua história para sempre. Não tem? Eu já vou passar para o pastor. Mas por favor, não fique na dúvida. Não deixe os teus conflitos te arrancarem da presença dele. Não permita que nada tire você desse lugar, que é o lugar que Deus reservou para você. Você consegue ajudar ele ou ela? Diga: eu vou lá, a gente vai junto. A gente volta junto. Cadê? Tem? Tem, eu já vou terminar. Mas eu te espero. Você consegue. Eu consegui. Foi o dia mais difícil, a maior batalha que eu travei na minha vida foi dar 10 passos na frente do altar. Mas foi a melhor coisa que eu já fiz em toda a minha existência. Não tem ninguém aqui arrependido, nem de se batizar, como falou o pastor, e muito menos de confessar o Senhor como o Senhor da sua vida. Tem certeza? Eu te convido. Vença o medo, vença o conflito e volte para Jesus. Não tem certeza? Eu vou passar para o pastor. Enquanto ele estiver orando ou falando alguma coisa, você é livre para mudar a sua vida, transformar a sua história para sempre. Por favor, pastor, assuma aqui. Deus já escreveu